Opa, paz seja contigo. Olha nós aqui novamente para dar sequência nos áudios, né? Hoje eu gostaria de falar sobre a sequência, como será as minhas postagens aqui. É o seguinte, eu quero fazer uma abordagem introdutória até que eu chegue no assunto propriamente dito, né? Por quê? O meu objetivo desse diálogo até o ponto em questão, eu gostaria de fazer uma preparação básica e introdutória, no sentido que eu quero preparar a sua mente para que você possa compreender e ter uma linha de raciocínio com princípio, meio e fim. Tá? Então nós vamos estar conversando, né? É um diálogo, nós vamos estar batendo um papo, como se você estivesse olhando para mim e eu olhando para você. E a gente vai fazer aqui essa introdução preparatória para você começar a compreender aonde eu quero chegar. Como é que nós vamos abordar isso? Porque as pessoas falam, mas eu percebo que as pessoas falam desses assuntos de forma aleatória, né? Ou seja, não existe aquele, pelo menos um básico cronológico de como as coisas funcionam, né? Então, falar de assuntos sobre a espiritualidade sem que haja um princípio, nós não vamos compreender o meio, também não vamos compreender o fim, porque os assuntos são aleatórios. Então, se o assunto é aleatório, é aí onde que as pessoas estão se perdendo, porque as pessoas não sabem, muitas pessoas não tiveram aí a oportunidade de aprender a fazer uma pesquisa, como que funciona o trabalho de uma pesquisa, como que elabora uma pesquisa, né? Para que você tenha uma linha de raciocínio. Então tem muitas pessoas que estão falando aí, mas falam da espiritualidade de forma aleatória. E aí é onde tem gerado bagunça na mente das pessoas. As pessoas não compreendem porque não há um assunto que é abordado de forma cronológica, né? Não quer dizer que um assunto abordado de forma cronológica seja literalmente daquilo que está sendo expressado, mas tem que ter um princípio, né? Nós temos que pegar um ponto de partida para criar uma linha cronológica. Porque se não tiver isso, fica difícil. Fica difícil. E, por outro lado, eu vou fazer essa linha de raciocínio, uma primeira introdução, um primeiro diálogo. Depois nós vamos entrar no assunto propriamente dito sobre o despertar da consciência. Mas nós vamos começar do princípio. Não adianta fazer perguntas, como acontece em grupos, e eu vejo aí as pessoas fazendo pergunta aleatória. Às vezes tem lá um palestrante, e aí ele abre a oportunidade para as pessoas fazerem pergunta. Ora, as pessoas fazem pergunta fora de contexto. E aí você abordar assunto fora de contexto é complexo, porque você pega lá 50 pessoas, cada um com uma pergunta diferente uma da outra, e todas elas fora de contexto, fora do assunto que o palestrante abordou. Gera bagunça. Por quê? Porque não tem aquele fator da cronologia, né? O fator cronológico, o fator que você entra no princípio, meio e fim.
E aí vira uma bagunça. É o que é o que eu tenho visto aí nos palestrantes, é o que eu tenho visto nas perguntas das pessoas. E isso gera confusão. Tem muitas pessoas que têm muitas informações, mas não sabem nem organizar o que tem na mente. Né? Você faz uma pergunta para a pessoa o que é isso, o que é A ou B, não sabe. Infelizmente ela não sabe. Né? Então, eu vou fazer isso. Nós vamos estar abordando uma introdução, um diálogo, a fim de levar você ao ponto de partida, para que depois, né, a gente vai adentrar no assunto em questão. Tá bom? É isso aí. Espero que possamos atingir um ápice de entendimento, né? Que você possa compreender a linha de raciocínio para sair dessa muvuca que o pessoal está falando aí sobre despertar. Porque o que o pessoal está dizendo aí sobre despertar da consciência, no meu ponto de vista, isso não é despertar. Tá? O que o pessoal anda falando aí é só enrolação, embromação. Só isso, mais nada. Outros ficam abordando o assunto com palavras extremamente difíceis de ser compreendidas pelas pessoas mais humildes. E aí que tem um outro lado também que eu gostaria de dizer o seguinte, porque eu não vou ficar aqui abordando o assunto com palavras difíceis de entendimento, né? Não, vou abordar o assunto para que aquela pessoa que é humilde, humilde em que sentido? Uma pessoa que não teve a oportunidade de estudar, uma pessoa que não teve a oportunidade de ter o conhecimento cultural de forma mais abrangente, né? Pessoas que nem fez o primeiro ano escolar, né? Primeiro grau, enfim. E não vou estar aqui usando palavras difíceis, não. Se eu falar alguma palavra que seja um pouco complexa, eu vou explicar sobre ela, tá bom? Porque eu vejo aí muitos palestrantes falando palavras difíceis aí que, se o coitado não arrumar uma enciclopédia para ele, esquece. Ele não vai entender nunca. E tem muitos aí falando um monte de palavreados, né, que foge da língua popular. Ela já é uma língua mais evoluída, para pessoas que estão num nível, vamos dizer assim, até universitário, né? E aí fica difícil. Esse assunto aqui não é para falar para doutores. É um assunto para falar com os humildes, né? Que os humildes possam compreender tudo que está sendo relacionado. Tá bom? Então é isso aí. Espero que o nosso diálogo seja produtivo. Forte abraço.